Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Não Erre no H, o podcast que foi criado por 4 profissionais de recursos humanos a fim de promover o conhecimento, compartilhar experiências, trazer convidados incríveis aqui, como o que trouxemos hoje, para toda a comunidade de RH e profissionais que estejam a fim de conhecer sobre o mundo corporativo, sobre carreiras. Aqui é o seu lugar. Tá bom? Aproveita até, né? Apresento aqui o meu amigo Valmir, que vai dividir a mesa comigo. Olá, pessoal. É sempre um prazer dividir a mesa com a Célia e com os outros colegas também. Então, me sinto em casa, né? Muito legal. Você está em casa, né, Valmir? Tá em casa. Vamos lá. Obrigado. E aproveito também, pessoal, para agradecer aos nossos apoiadores. Sem eles, não seria possível a gente estar aqui transmitindo uma imagem de qualidade, um som de qualidade. Agradeço imensamente a Cutinari Cozinha Afetiva, Gastronomia Afetiva, na verdade, ao Grupo Ritaco de Seguros e a Trilha Empregos, mão de obra temporária, efetiva, gestão de mão de obra. Nossos mais sinceros agradecimentos. E aproveito para fortalecer a nossa... como que eu diria? O nosso apoio? Sim. A nossa parceria com o núcleo de RH do Ciesp Guarulhos e do Grupo Intercel. Então, para todos vocês, nosso muito obrigada. E seguimos hoje, né, Valmir, com um convidado muito especial, conhecidíssimo nosso, fizemos grandes trabalhos juntos, né? O nosso querido Rogério Glasser. Pessoal, maravilhoso estar com vocês aqui essa noite, compartilhando a nossa história, né? Que vivenciamos e vou poder passar para esse pessoal, né? Principalmente que está trilhando, né, esses caminhos desafiadores nos dias de hoje, não é verdade? Com certeza, ainda bem que a gente tem ferramentas para apoiá-los, né, Exato, Rogério? Trazer um pouquinho da experiência, né? Muita experiência, né, Rogério? Esse ano eu completo 40 anos de experiência em fábrica. Né? Só São isso, 4 Rogério? décadas, né? Em todas as metodologias. 40 anos de atividade. Daqui a alguns dias vou completar 63 anos, né? Menino, Esse ar jovial é porque eu adoro o que eu faço, né? É isso então, aí. E aí você mantém a nossa energia, né? Nós somos RH e melhoria e desenvolvimento o tempo todo, não é verdade? É isso aí. Legal. Rogério, primeiramente, quem é Rogério Glasser? Rogério Glasser, né? Como eu disse a vocês, né? 63 anos chegando aí, né? Engenheiro químico de formação inicial, né? Grande desafio na época, nos anos 80, né? Eu falo que eu sou engenheiro formado na época que o Bill Gates não tinha inventado o computador ainda, né? Então tinha que... Era na mão, né? Na unha. Engenheiro raiz, como eles chamam, né? Tinha que calcular. O máximo que a gente conseguia era uma calculadora, né? E acho que na época não existiam tantos campos para engenharia. Era química, mecânica. Elétrica. Hoje Civil. expandiu bastante, Hoje, né? Exatamente. É o raciocínio da engenharia, né? Então, isso aí. E o interessante é que hoje, né, segundo pesquisas, o Brasil hoje falta um número relevante de engenheiros formados, por incrível que pareça. Né? Em vários segmentos faltam engenheiros. Engenheiros que realmente aplicam, né, a engenharia em si, né? Eu trabalhei na área de produção, né? Antes até de me formar eu já era supervisor de produção, então eu sou, né, de fábrica mesmo, produção, sempre fui apaixonado por fábrica, né? Depois eu tive um evento de trabalhar numa multinacional italiana, a Pirelli Cabos, e aí eu fui para a área de projetos, aí foi também um grande desafio. Foi quando, né, eu era o único engenheiro químico da Pirelli Cabos. A fábrica estava funcionando pronta e falou, o que nós vamos fazer com esse engenheiro químico? O único que tinha na Pirelli era eu. Aí eu comecei a migrar para a área da qualidade. Então foi muito interessante.
E na época, os anos 90, estou falando isso de 1990, o sindicato era muito forte. Mandava nas fábricas da Pirelli, inclusive os diretores sindicais também eram da Pirelli, né? Era muito interessante. E eu tinha uma fluidez muito grande com o pessoal operacional. Aí eu fui contratado internamente pelo RH da Pirelli. Então, minha carreira foi muito forte na área de RH da Pirelli. Por quê? Porque eu comecei, com a aplicação de algumas metodologias, a desenvolver internamente a escola Pirelli, ou seja, desenvolvimento e treinamento das pessoas. Tanto que durante muitos anos eu fui o gerente de desenvolvimento e treinamento da Pirelli Cabos, até eu sair, né, em 97. Então, foi um caminho aí, né? Nesse caminho eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir ao Japão, né, em 1994, ser a primeira turma do Brasil que foi ao Japão se formar instrutores de TPM, né? Quer dizer assim, o Brasil nem sabia o que era TPM, a não ser, né, o público feminino, né, que sofre mensalmente. É outra. Né? Nada como um chocolatinho, né? Né? Mas esse TPM é outro, é o TPM voltado à área produtiva, né? Então, que sorte a sua, que né? bom, né? Acho que é mais fácil essa TPM. Mais fácil. Essa aí dá para equacionar, não é verdade? Então, a Pirelli patrocinou, eu fui ao Japão, com algumas empresas do Brasil, primeira turma que foi em 94, receber esse certificado, Vamos número mostrar 82. aqui direitinho, dá para pegar, Rodrigo, essa... O número 82, você vê, quando em 1994 não tinha 100 instrutores no mundo. Né? Hoje tem aproximadamente 1.200 no mundo. Então, conta pra gente, aproveitando, o que é, então, essa TPM que não é a das mulheres? Esse TPM, traduzindo para o português, chama-se manutenção produtiva total, ou seja, manter a produção o tempo inteiro. Aí o processo não falha, máquina não falha, operador não falha, né? Então é baseado, né? Nós melhoramos a máquina, aprimoramos o equipamento, mas através das pessoas. Então, e eu vou te falar, né? Ainda hoje no Brasil, esse certificado já completou 31 anos, né? Agora, e ainda no Brasil, Célia, eu vejo um dos maiores desafios a falta de capacitação nas fábricas. Então, assim, a área de desenvolvimento, o RH, tem um mar de oportunidades, de necessidades, eu até diria, para desenvolver as pessoas da fábrica. Né? Isso que é interessante. E é um ralo, né? A falta de treinamento na fábrica. É ralo, é dinheiro indo exatamente. embora. Quer dizer, eu não tenho um operador, por exemplo, eu tenho um apertador de botão, que assim, né? Ele faz o que ele aprendeu por encosto, né? Encostando é o treinamento espiritual que a gente chama, né? A gente encosta ele num operador mais experiente, entre aspas, e ele absorve conhecimento, mas absorve os vícios também, né? Do dia a dia, né? Ele aprende o certo e aprende o errado. Claro, vício, claro. né? Além, e tem uns mais aí criativos que ainda desenvolvem outras formas de trabalhar aí, né? Então, quando se aplica o TPM, você consegue desenvolver as pessoas. E hoje, eu diria que o TPM tem um outro lado importante. Quando você desenvolve o TPM, você desenvolve um negócio chamado melhoria contínua. O que é isso, né? Melhoria contínua é você ter o pessoal da linha, o pessoal da produção, o pessoal da manutenção, né, buscando melhorar os processos, melhorar as máquinas, né? Então, o TPM, ele também hoje, eu tenho visto bastante nas empresas atualmente, ele cria vínculo dos operadores com a empresa, para você reter talentos. Porque hoje você... É uma dificuldade, uma dificuldade retenção hoje. de talentos. Uma dificuldade de reter talentos, né? O RH tem um trabalho enorme para fazer a seleção, filtração, entrevista, análise. Quando você coloca ele na fábrica, ele fica 3 dias e vai embora. Não encontra espaço, né? Exatamente. De aplicar o que sabe corretamente, não recebe atenção, não é capacitado. Atrair talentos é muito difícil. Aí reter, eu acho que é mais difícil ainda. E também desenvolve o chefia. O sucesso do TPM nas fábricas, a Pirelli foi o primeiro prêmio TPM, né, do Brasil, em 1996. Né? Nós fomos ao Japão buscar esse prêmio TPM, o primeiro, né, referência no Brasil. Também vai completar agora 30 anos, né, de prêmio.
é uma forma também de você evoluir a liderança. Porque hoje a gente percebe assim, você tem líderes na fábrica que são, às vezes, profissionais muito bons, capacitados no processo, mas não sabem tratar pessoas, não sabem fazer gestão de pessoas, né? Tem até um livro que é interessante, eu tenho na minha estante ainda, li há muitos anos atrás, né? Não me lembro o autor, mas é fácil de encontrar, que chama assim, gestão de pessoas não é com RH, é com a liderança. É com a liderança. É com a liderança. Quando eu li aquele livro, eu falei, nossa, tudo a ver, porque no TPM ou no Japão, que são os nossos mestres, né? Eles têm como referência o seguinte, né? O meu chefe, o meu líder é o meu professor. Ele é o meu exemplo todos os dias, né? Então, nós temos que preparar isso aí. A minha agenda, para você ter uma ideia, Célia, Valmir, né, o ano passado, e está se repetindo esse ano, pelo menos 30% do meu tempo, né, eu estou capacitando a média liderança. A média liderança. Porque eles não sabem tratar as pessoas, eles sabem fazer o produto, sabem fazer o biscoito, sabem fazer o rolamento, mas não sabem falar com as pessoas. Tem que desenvolver o líder. Né? Exatamente. Alguns falam que não, a liderança, a pessoa já nasce com aquele instinto, não é bem assim. Não. Você tem que desenvolver. Né? Exatamente. Né? Então, o TPM, ele alavancou muito esse trabalho, né, de melhoria contínua nos processos e melhoria contínua das pessoas também. É isso que a gente precisa reforçar. Né? Rogério, com relação à liderança, né, eu lembrei de uma situação que alguém me falou e eu concordei com aquela fala, que é assim... falta engajamento nessa empresa, falta engajamento, as pessoas não engajam. Tal. E aí alguém falou assim, o engajamento não é com o CNPJ, não é com a empresa. O engajamento, ele é com o líder. Com certeza. Então, quando você tem um líder realmente capacitado, desenvolvido, né? Que conhece gestão de pessoas e respeita os outros, né? As pessoas ficam, na sua grande maioria. Exato. E às vezes fala ainda assim, eu só não saio dessa empresa porque meu chefe é muito bom. Porque as pessoas não se desligam da empresa, né? Elas não se demitem da empresa, elas se demitem, a maioria das vezes, 99% das vezes, do próprio chefe, né? Com certeza. Do próprio líder. Então, hoje assim... claro que o mundo mudou, né? O mercado de trabalho mudou, mas assim, se nós não prepararmos efetivamente, e prepararmos não é fazer nenhum curso de pós-graduação nem MBA, viu? Nós pecamos no básico. Aliás, a primeira aula que a gente assiste de liderança, quando fui fazer o curso no Japão, o professor disse, né? O que nós não podemos pecar no básico. O que é o básico? Você ir na máquina, cumprimentar o operador, bom dia, como é que tá? É aquilo ali, não erre no H. Não erre no H, é isso aí. É não errar no H. Então, esse aí faz a pouco... Porque eu hoje, 40 anos de trabalho, eu cheguei já a uma conclusão. Não existe ser humano na face da Terra mais inteligente que o operador. Ele sabe tudo que está acontecendo na fábrica, ele observa tudo, ele vê tudo que está acontecendo. Então, assim, agora, ele é um cara, é um profissional, assim, ele é fácil de você, né, tê-lo em mãos, né? E a liderança tem que entendê-lo. Outro dia, o operador falou assim, quando começou um trabalho de melhoria contínua, ele está trabalhando em times, sabe o que o operador fala para a gente assim? Eu posso dar ideia agora? Alguém vai me ouvir? Bom. Né? O meu chefe vai me ouvir, né? O meu chefe está vindo na máquina me cumprimentar, nunca aconteceu isso. Então, é isso que a gente precisa ter, porque isso é pesquisa feita, mais de 90%, né, 90% do pessoal operacional que trabalha nas empresas do Brasil querem fazer mais do que fazem hoje, é só deixar eles fazerem. E quem que deixa o primeiro? O meu líder. Exatamente. Então, esse que precisa fazer uma grande mudança, né? E aí, pessoal, o nosso podcast hoje vai falar exatamente sobre isso, a melhoria contínua. Isso. E o que é essa melhoria contínua, né? É você realmente procurar fazer cada vez melhor, né? Mas no mundo corporativo a gente tem esse nome chique para dar, não é? Isso. E no Japão eles chamam de Kaizen. Né? Melhoria contínua, tem um nome bonito, né? Assim, que
E, na verdade, assim, não tem nada do outro mundo. O Kaizen, ou a melhoria contínua, é própria do ser humano. O ser humano quer melhorar, você quer ter um carro melhor, uma televisão melhor, visualmente melhor. Isso é próprio do ser humano. Só que agora, como você falou, fazendo essa ponte ao mundo corporativo, né, vai me obrigar a mudanças de comportamento, vai me obrigar a algumas metodologias, né? Eu não posso melhorar, não tenho a varinha mágica, né? Para isso existem as ferramentas, as metodologias isso. Que você... Tem entre elas o TPM. O TPM, quando você abre o leque do TPM, tem Kaizen, tem desenvolvimento, educação e treinamento, tem várias ferramentas, né? Hoje, né, o Lean, né, esse fluxo contínuo, né? O 5S, né, que é a parte... Básica, né? A básica de tudo. A gente aplica diversas ferramentas em casa também. Em casa, né? No dia a dia, porque na faz parte... organização da nossa vida. Isso, né? Então, a melhoria contínua é melhorar a forma de você ver um problema e buscar uma solução em base sólida, em base metodológica, né? Mas você sabe, Célia, Valmir, eu nunca vou esquecer, quando eu fui fazer o curso no Japão, chegou o professor de melhoria contínua, um japonês que trabalhou na Toyota há 37 anos, cabelinho branco. E a primeira fase que ele falou, né, ele deu uma aula de metodologias, deu uma aula de várias técnicas, foi um curso incrível. Agora ele falou o negócio seguinte, olha, eu queria que vocês anotassem no papel duas coisas, e o tradutor traduzia para a gente. Não aplica. Se a sua empresa não tem um método, um direcionamento de melhoria contínua, não coloque nada forçado. A primeira coisa que você tem que fazer é perguntar para os seus operadores que estão lá no processo, uma pergunta bastante simples. Quais são as suas dores? Ou seja, o que te incomoda? Ele já vai dar uma lista de um monte de ideias de melhoria contínua, que vai ajudar ele bastante. E ele vai sentir, ele vai traduzi-lo, né, esse evento, como assim, opa, estão cuidando de mim, estão olhando para mim. Então, antes de colocar qualquer ferramenta, qualquer metodologia, só você chegar, até o professor falou, coloca o banquinho, né, ele falou, né, o banquinho ao lado da máquina e ouça o operador. Né? Ele já vai trazer uma série de sugestões. Claro, né, talvez eu precise de bater na porta de algum técnico, projetar alguma máquina, projetar algum acessório. Outra coisa que ele comentou, se na sua empresa engenheiro faz melhoria, vocês estão perdidos. O engenheiro é importante, claro, nós temos vários engenheiros aqui nas fábricas do Japão também, mas esses engenheiros, eles pegam as ideias dos operadores, as dores do operador, e vão colocar isso em prática, em termos de facilitar a vida dele. E aí ele puxou mais um ponto importante. E eu vou reforçar que todo líder aqui no Japão, né, ele tem uma série de atributos quando vai para uma fábrica. Né? Agora, atributos, ele tem indicadores, ele tem que produzir tais produtos, ele tem esses atributos. Mas nós aqui no Japão falamos o seguinte, o líder, quando sai da casa dele para trabalhar, ele tem que ter uma missão. Isso na mente dele. A missão é uma pergunta, na verdade. O que eu vou fazer para facilitar a vida dos meus colaboradores? Essa é a missão do líder. Essa é a missão do chefe, do gestor, do gerente, do diretor, né? Facilitar a vida da sua equipe. E eu achei incrível, né? Esses ensinamentos tão simples, né? Simples e completo, óbvio, né? Exato. Então, foi a primeira aula de melhoria contínua. Esse aprendizado, para mim, foi assim uma sacudida, né? E muitas vezes a gente vê, Valmir, Célia, né? Eu tenho vivenciado em vários segmentos, né, na minha vida profissional, engenheiros até com uma certa suntuosidade, né? Eu faço melhorias, eu uso tal ferramenta, e o operador, ninguém nem ouve ele. Então, na verdade, assim, eu estou vendo mais alguns exercícios de vaidade pessoal do que necessidades da empresa. Né? E nessa hora eu pego pesado, nessa hora eu dou umas bronquinhas, porque eu aprendi com os mestres orientais. Aliás, Celinha, está no livro aqui, tem um capítulo... Maravilhoso. Né? Mostra esse livro aqui para o Rodrigo também. Esse livro foi lançado agora no mês de março, está quentinho, saindo do forno. Eu preciso atualizar, eu tenho o outro, o anterior. Olha só, o currículo, engenheiro, né? Escritor,
Professor em É, duas professor. universidades, né? Sou professor na Unifei, no curso de Gestão de Manutenção há 26 anos. E esse ano eu fui convidado e aceitei, já fiz a minha primeira turma. Eu sou professor do curso de Medicina do Trabalho, onde os meus alunos são médicos que vão trabalhar em empresas e não sabem nada do que acontece nas empresas. Então foi muito legal. Que legal. E o diretor, o coordenador, né, que me convidou, ele me deu uma avaliação no dia do lançamento. Ele foi no lançamento do livro e falou: na avaliação você foi qualificado como o melhor professor pelos alunos, né, no curso de Medicina do Trabalho. Muito Com bom, certeza você ouve, né? Os teus alunos. Ouve. Então eu fiz um bate-papo com eles das metodologias. E assim, eu não economizei não, né? O curso tem 150 slides, mas contado de uma forma prática, né? Para que eles, quando entrassem dentro das empresas, né? Como médicos do trabalho, entendessem tudo o que está acontecendo. Né? O que acontece, né? Então esse livro aqui conta, tem um capítulo só de liderança, tem um capítulo só de melhoria contínua. E veja, Célia, Valmir, tem várias páginas com exemplos das empresas. Olha as empresas que patrocinaram esse livro. Olha, Vigor, que é do grupo Lala, mexicano. A Panko, Embralite, que é a terceira maior empresa de fabricante de telhas, de fibra cimento, né? O Imã, a Silgan, né? Que produz os frascos de perfumes de todos, da Natura, do Boticário. Então, são patrocinadoras do livro, né? E várias delas têm o case aqui dentro, né? Ao vivo, escrito pelas próprias empresas. Então, que é muito bacana. legal, né? Só da Vigor aqui tem 60 páginas, contando de 8 fábricas. Então, sim, um exemplo bacana, né? E aqui estou eu, 40 parabéns. anos de atividade, não é? Né? Vale a pena, viu, Célia? Com Olha, certeza, esse aqui, com ó, vale a certeza. pena. Né? Com certeza. Encontra nas livrarias, como que tá? Onde encontra o teu livro? Ele encontra em todas as plataformas, né? A Loja Americana, Casas Bahias, e Tá. na editora Dialética, ela é mais em conta e vai diretamente. Então, aí está a recomendação editora Dialética, né? Esse aqui eu vou deixar com você, viu, Célia? Ah, é meu? Esse é seu. Esse é meu de presente? Tem que ter autógrafo. É lógico, depois vai ter a sessão Eu autógrafo. acho legal até, eu lembro, né, em um dos nossos encontros lá na empresa que nós trabalhávamos, e você falou sobre 100 dias, porque muitas pessoas perguntavam, mas 100 dias, por que 100? Né? Por que 100? E poderia ser 90, poderia ser 120. 99? Não. Por que 100? Acho que é legal. Você deu uma explicação de 30 segundos que eu achei muito legal, né? Que é simbólico, mas fica à vontade para... Não, é muito legal, né? E eu já tinha visto artigos, na época, como funcionário da Pirelli, de um professor de Harvard, não me lembro o nome dele, que o título, inclusive, o material era traduzido, ele dizia o seguinte: a mágica dos 100 dias. Isso eu estou falando dos anos 80, quando eu li esse artigo que passou. Mas aí, como outros caminhos, porém, aqui no livro, inclusive, é a primeira vez na história, Valmir, que eu conto de onde surgiu esse tal dos 100 dias, porque não foi o que eu inventei. Né? Quando a gente estava, né, naquela loucura, né, de trabalhos, nós íamos ser avaliados pelos professores do Japão. Numa noite eu estava jantando com o meu professor Yamada. O professor Yamada, periodicamente ele vinha comigo para acertar detalhes para a gente tentar conseguir a conquista do prêmio. E numa noite nós estávamos jantando e aí ele bateu nas minhas costas e falou assim: ó, nós não vamos ser aprovados. Isso vai ser demérito para você, porque você é um instrutor do Brasil, né, que não vai conseguir o prêmio. E eu, como um instrutor, né, consultor da JPM, também vai ser um demérito, porque eu assessorei a Pirelli e não consegui conquistar o prêmio. Eu, né, fiquei muito chateado com esse comentário dele, e foi a avaliação dele. O japonês, você sabe que ele é muito racional, muito analítico, né? Eu falei: professor, desculpa, mas assim, a palavra impossível não tem no meu dicionário. Nós vamos ter que ganhar esse prêmio. Ele falou: ele mostrou o calendário e falou: de hoje até o dia da auditoria do Japão, dos professores do Japão, nós temos somente 100 dias.
Você acha que a gente consegue? Falamos, vamos começar amanhã essa revolução dos 100 dias. E a gente colocou faixas na entrada da fábrica, fizemos uma contagem regressiva, fazíamos palestra, DDS, diálogos com o pessoal, falou, pessoal, dedicação total, tal, até conquistarmos o primeiro prêmio TPM. Entendi. Aí é que veio a história. E é muito interessante, Valmir e Célia, porque assim, fala assim, será que consigo resultado em 100 dias? Eu aplico essa revolução dos 100 dias há mais de 30 anos e eu não tive nenhum caso que não desse resultado. Por quê? Porque a gente envolve todas as pessoas. Então, é muito importante o envolvimento, a participação, a motivação, né? E assim, em vários segmentos, e conseguiram resultados impactantes, né? Independente do segmento. Só que de exemplos práticos, nós temos vários segmentos, ração animal, temos lácteos, temos queijos, temos, né, indústria de máquinas, então, e consegue em 100 dias. A ideia não é resolver todos os problemas em 100 dias, mas é mostrar para a empresa que a equipe fez e é possível. Então, é isso aí. E aí entra, exatamente no início da nossa conversa, o espírito da melhoria contínua. Porque assim, não para. Não para. 100 dias, Exato, né? 100 dias é simbólico. Deu 100 dias, né? acabou. Né? Acabou, né? Então, quando deu 100 dias, a gente passa a régua. O que aconteceu nos 100 dias? As equipes fazem, inclusive, uma apresentação formal para a diretoria e tal. Eu lembro. E os penúltimos slides são assim, e os próximos? Já sai com lição de casa. Aí cria exatamente a cultura, né, que o japonês fala, da melhoria contínua. Isso é legal. Não, muito bom. Muito bom. E assim, para o líder, qual a maior dificuldade dele em aderir a um programa de melhoria contínua, Rogério? O líder, nós falamos inicialmente, o líder, ele muitas vezes não foi preparado, né? Não foi preparado pela empresa e muitas vezes ele é um ser humano também não muito bem preparado, né? A gente sempre fala, né? Nós somos líderes casca dura, né? A gente já formou uma casca grossa aqui da vida, como assim. Então tem muitos jovens, né? Muitos que ainda têm dificuldades de se expor, de falar, de conversar com as pessoas, né? De dialogar. Então a mudança, ela nunca foi agradável para o ser humano, né? Outro dia eu estava pesquisando, né? Alguns interferências que fazem, né? E um dos artigos que eu li, né, que em 2018 eu tive que voltar para a escola, né? Porque como eu sou professor na FEI, eles exigiram que alguns professores fizessem mestrado, então eu fui fazer o mestrado, né? 3 anos da minha vida foi dedicação total ao mestrado, né? E a minha tese, né, de mestrado foi interessante, tudo a ver. Habilidades e competências hard e skill, né? Soft skills, e hard skills. Isso. Para a estrutura da indústria 4.0, que hoje está aí. Está aí. Aliás, né, hoje mais do que nunca fala assim, nossa, mas indústria 4.0, né? A liderança tem que estar preparada. Né? A gente vê alguns cases de indústria 4.0 aqui também no Brasil, né, de algumas empresas, Mercedes-Benz, Fiat, AIP. Né? O desafio é preparar a liderança para a mudança. E uma das coisas que a gente, nesse estudo, eu tive a oportunidade de ver, que uma das coisas que está enraizado na liderança, a dificuldade da mudança, por exemplo, a formação escolar. Né? Lembra-se que a gente estudava, né, no primário, tal, onde a gente tinha que fazer a prova e a prova a gente tinha que preencher aquilo que a professora queria, né? Tinha que ser, né, não tinha flexibilidade, então a rigidez no aprendizado, né? E muitas vezes a gente foi travado, né, em algumas etapas da vida da gente, né? A educação de filho, né? A gente fala hoje educação de filho, mas todo pai e toda mãe, né, a gente estuda que eles sempre querem que os filhos cresçam como a gente cresceu, né, que tem o mesmo jeito da gente, o mesmo gosto da gente. Então, a gente não quer que eles mudem. E aí chega na empresa a falar de mudança. Aí entra um choque. Né? Então, aí cabe à empresa, né, um trabalho bacana, bastante simples, de falar que a mudança ela não é dolorida. É uma mudança assim, que ela vai promover mudança boa para ele. Né?
É necessário, né? É necessário. E hoje, né, esse mundo de hoje, né, o que era o Rogério há 30 anos atrás, o que é o Rogério hoje, o que é o Valmir, a Célia, né, quanto que a gente tem que estar evoluindo, né, para isso. E a liderança, né, precisa ser melhor trabalhada. Né? E uma frase que eu não esqueço, né, se não vai com mel, muito menos com fel. Ou seja, né, você tem que seduzir, né? O líder ele tem que trazer as pessoas. Né? Eu chego nas fábricas, Valmir, o cara fala assim, nossa, Rogério, eu adoro quando o senhor vem aqui. Eu falei, por que você adora? Meu bigode, né? Que você gosta? Ele falou, não, o senhor vem aqui, você cumprimenta a gente, conversa com a gente. Né? Eu falei, mas o seu líder não vem aqui? Eu falei, não sei nem quem é meu líder agora, porque mudou. Não, e assim, agora aqui com as reuniões online, ele passa uma semana sem ir na fábrica, porque ele não tem tempo para ir na fábrica, porque ele participa de 280 reuniões. Uma dica, né, para quem está assistindo, é chamar os seus liderados pelo nome, né? Nossa, né? Não é, Célia? Isso chamar a pessoa pelo nome. Pelo próprio nome. Ô, meu amigo, ô, meu querido, ô, jovem. Não. Exatamente. João, Carlos, Rogério, Célia, Rodrigo, Edson. Chama pelo nome, porque é o som que a gente mais gosta de ouvir. Isso, é o próprio nome. O próprio nome. Então, isso aí faz uma grande diferença. Faz. E assim, e a mudança, você vê que ninguém está falando para ele fazer mudanças radicais na forma. Não, gente, essas coisas básicas que nós não podemos pecar, que a gente aprendeu com nossos pais, com nossos avós, onde você chega, cumprimenta, agradece a atenção. São coisas simples e para eles são inesquecíveis. Eu falo para eles nos cursos de liderança que eu faço, tenho feito, falei, pessoal, você tem que entender o seguinte, né? Todo funcionário seu tem 2 pontos importantes. Você, como líder, você não pode esquecer que você está na vitrine. É como se você estivesse no shopping, os lideranças estivessem lá no shopping, né, na vitrine, e os seus operadores, manutentores, né, colaboradores da qualidade, RH, estão te olhando, estão vendo que você está na vitrine. Ou seja, o seu comportamento tem que ser muito atento, né, porque tudo que você faz dentro da empresa tem sempre alguém olhando da sua equipe. Isso faz uma grande diferença, é a força do exemplo, como diz os mestres orientais, né? Então, quando eu vou falar de 5S, vou falar de melhoria contínua, o meu líder ele tem que ser um fomentador, ele tem que ser um motivador para buscar tudo isso e tem que dar exemplo. E o operador, ele, como disse, ele é mais inteligente, ele traduz o seguinte, o que é importante para o meu líder é importante para mim. Então, se o meu líder não vem perguntar de melhoria, eu não vou fazer melhoria, porque ele não deu importância. Né? Então, não tem interesse. Ele não tem interesse. Né? Então, são pequenos detalhes, né, que a gente, no dia a dia, e vão fazer uma grande diferença na forma de trabalhar. Né? É muito legal, a gente... o podcast é um aprendizado para a gente também. Muito. Né? E essas suas dicas, esses seus comentários enriquecem bastante, né? E nós recebemos um convidado aqui onde ele falou sobre o feedback positivo ou negativo, mas tem que ser agora. Espera para o ano que vem para dar o feedback, que você não resolve o problema e também não motiva, né? Exatamente. Olha, em janeiro de 24 você fez um trabalho legal, hein? Pô, mas a gente está em maio, né? Em maio de 25. Então, um aprendizado é muito legal. E também o feedback quando você precisa pegar no pé. Sim. Quando você precisa dar uma... Negativo, né? Porque aí, o que acontece, né? Os operadores, eles se comunicam com uma facilidade, não precisa nem e-mail, nem WhatsApp, eles se comunicam... Né? É a melhor rede. É, melhor rede confiável. Aí ele fala assim, pode fazer isso aí que o nosso chefe é mole. Ele nem vê isso daí. Não. Aí perdeu a credibilidade. Então, assim, como você falou, Valmir, tem que ser na hora, no momento. Tanto o elogio positivo, quanto a correção. Correção de forma educada. Respeito, né? Com respeito. Não erre no H. Exatamente. Né? Então, isso que... Né, ainda bem que, pelo menos, o mercado evoluiu, né? Muitos líderes... repensaram a forma de trabalhar. Nós pegamos né, que assim o líder falava o que ele queria e assim a gente abaixava e ouvia quietinho, né? Hoje, né, ele já toma bastante cuidado, né, até na forma de falar. Isso é muito bom, né? Na forma de se comunicar, né? Exatamente. E quais as estratégias, se você tem alguma, para lidar com aquela pessoa que diz, mas aqui sempre foi assim?
Não vai mudar nunca, que sempre foi assim. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é que toda mudança ela tem que ser top-down, né? Então, assim, o meu diretor, o meu presidente, o meu CEO, ele tem que dar, né, evidências da mudança, dessa nova forma de trabalhar, né? Então, ele tem que estar alinhado, né? Não adianta eu lá, por exemplo, né, fazer um treinamento e aí o gerente, o diretor da fábrica falar, você fez o curso com o Rogério? Né? Tá bom, fez o curso, mas continua fazendo a mesma coisa que você faz. Então, assim, não tem que ter essa interação. Então, ele tem que entender que essa forma de trabalhar respeita a experiência dele, né? Os cabelos brancos, respeita os cabelos brancos. Ou a falta de cabelo. Ou a falta de cabelo. Ou a falta dele. Né? Aliás, no Japão é interessante, né? No Japão, por exemplo, o diploma em si formal, ele não é tão valorizado quanto os cabelos brancos ou a falta de cabelos. Sim, então é interessante quando começa uma aula, chega um professor com o cabelo branco, a turma quase se ajoelha no chão em respeito à experiência. A experiência dele. Que ele tem. E isso até hoje é assim. Né? Porque eles não têm muito contato humano como nós, ocidentais, que dá a mão, abraça, tal. Né? Eles não têm muito isso. Está melhorando, está ficando mais... ele faz o cumprimento, a reverência ao conhecimento, né? À experiência das pessoas que vivenciaram toda essa jornada. Acertaram, erraram e a experiência está aí. Exatamente. E assim... Nós temos que olhar sempre as melhores referências. As fábricas do Japão, né, estão 25, 30 anos na frente do Brasil, né, em todos os segmentos. Né? E sabe qual é a frase que a gente mais escuta, mais vê escrito nas fábricas do Japão? É interessante. A frase diz o seguinte: a simplicidade é a maior das artes. Ou seja, faça o simples. Procure o simples. Faça o simples bem feito. Bem né? feito. Bem feito. De cumprimentar, de fazer uma reunião rápida, de valorizar as pessoas. Aqueles que você precisa corrigir, que seja feita a correção, né, de maneira restrita. Né, respeitosa. Né? E as pessoas jamais vão esquecer. Outro dia eu vi uma pesquisa assim, né, perguntando para profissionais qual o professor que você mais lembrava na sua história, na sua carreira estudantil. E 99% dos entrevistados lembravam do professor mais durão que eles tiveram. Mais rigoroso. Mais rigoroso. Os moles, eles não lembravam. Né, que fez você crescer, que fez você estudar, virar à noite, né, que teve um desafio. O ser humano precisa de desafio. Quando a gente fala dos 100 dias, né, tem o tempero aqui, Valmir, dos desafio. O ser humano precisa de desafio. Então, você vê metodologias, às vezes, em empresas, que está 1 ano, 2 anos, fala, Rogério, estou aqui com melhoria contínua há 2 anos, mas, sabe, eu ainda não vi tanto resultado. Né? Mas você precisa delimitar. Né? Os 100 dias é assim, ó, meu amigo, estou te dando um treinamento, estou te dando o problema, você sabe onde é que estão os seus abacaxis, né? Em 100 dias você vai ter que mostrar resultados. Você acha que você consegue? 100% das pessoas que eu pergunto respondem, não, dá para melhorar sim em 100 dias. Ao final dos 100 dias você vai lá no palco apresentar os resultados. E eles dão um show. Essa é que é a diferença. E dão um show assim, não só os operadores, porque o líder também muda, porque ele também está à frente da equipe dele. Né? Então, tanto na apresentação, você se lembra, né? O líder é que faz a primeira abertura. Olha, pessoal, aqui é a equipe para redução de desperdício, essa aqui é a equipe para a melhoria do setup. É o líder que vai lá. Agora eu não vou falar, né? Agora quem vai mostrar, apresentar é a minha equipe. Os operadores. Os operadores. Quem fez, né? Quem fez acontecer. Então, é essa mudança também da postura. Então, os projetos de melhoria contínua fazem, na verdade, uma grande mudança cultural na empresa. Né? Mas tem que estar muito bem direcionada e balizada pela alta administração. A alta administração tem que dar prova efetiva de que realmente aposta no projeto, que está apoiando o projeto. É porque há um investimento financeiro, claro, faz parte, mas vai ter um ganho lá na frente, isso é fato, né? E aí, esse ciclo, né, de melhoria contínua, representada aí aqui numa medição de 100 dias, né? Ela vai impactar na cultura da organização, exatamente. Rogério, de que forma? Na verdade, esse projeto 100 dias, a gente não começa, não dá para ampliar na fábrica inteira, a gente segue a orientação dos japoneses, você começa em locais
específicos, né? Locais que assim vão causar um impacto financeiro, né, interessante, 2 ou 3 linhas, dependendo do tamanho da fábrica, e depois você vai ampliando, fazendo a extensão horizontal, que eles chamam, né? E aquelas que começaram os 100 dias continuam sempre sendo referências, exemplos. E a gente vai expandindo para outras linhas. E aí, quando você vai ver, passa 4, 5 anos, né? Nós vivenciamos juntos, né? Assim, a fábrica inteira já está no ciclo de melhoria contínua, porque assim, né, envolveu todas as linhas, envolveu todos os setores, né? E é interessante, Célia, que esse projeto aí dos 100 dias recebeu o Prêmio Ser Humano, quer dizer, o maior prêmio de RH do Brasil em 2008. Em 2008, né? Quer dizer, um engenheiro ganhando um prêmio de RH. Olha, pessoal, a nível nacional. Ó. Que bacana. O Prêmio Ser Humano está aí. Parabéns. Pela ABRH Nacional. A BRH Nacional. Foi um Muito evento legal. em São Paulo com 800 pessoas do Brasil inteiro. Né? Eu fui chamado ao palco para premiado aí. É um projeto assim, quer dizer, não foi eu só que inventei. Ele foi validado pela BRH. Quer dizer assim, né? Tem... O pessoal altamente fez a avaliação a cúpula de do mais RH de 200, do na época, mais de 200 cases de desenvolvimento de pessoas. Esse ficou entre os melhores exemplos, melhores cases que eu fui receber esse prêmio. Né? Bom, parabéns. Consolida, né, assim, que isso funciona, né, e foi validado pelos especialistas, né? E aqui no livro, Rogério, você fala então dessas ferramentas que são utilizadas para os ciclos de melhoria Até contínua, a capa, né? Célia, se você ver, né, na capa tem várias ferramentas e no meio intercalando a peça da Revolução dos 100 Dias, ou seja, o projeto da Revolução dos 100 Dias pode ser colocado em todas as ferramentas, TPM, Lean, TWI, que é treinamento de pessoas, liderança, né? Degraus de aprimoramento. Os 100 dias, na verdade, são degraus de aprimoramento. Né? Isso aí. Muito bacana. E quais, assim, os primeiros passos para uma empresa que queira? Você falou que queira implementar um projeto como esse, né? Qual é o primeiro passo? Bom, os primeiros? O primeiro passo, assim, a alta administração querer realmente mudar e sentir que precisa de mudanças, né? Então, muitas vezes o diretor me chama, por exemplo, né? Assim, eu preciso fazer uma mudança, mas eu não sei que ferramentas eu vou usar, né? Aí foi quando eu apresento a Revolução dos 100 Dias em partes da fábrica ou partes da empresa. O japonês ele tem um nome muito interessante, né? Antes de você começar metodologias, incorporar, você precisa ter um mapa do tesouro. O que é o mapa do tesouro? É você ter um layout simplificado da empresa, da fábrica, que inclusive pode ser escritórios. A Revolução dos 100 Dias também pode ser colocada em escritório. Fizemos também, né? Fizemos também, né? Nos escritórios, né? Na organização dos escritórios. O que é o mapa do tesouro? Onde estão as suas maiores perdas, os seus maiores desperdícios? E pensar o seguinte, todo esse mapa de perdas, onde é mais prioritário, né? Quer dizer, a curva ABC, então os itens A. Né? Aqui eu tenho muito reprocesso de material, aqui eu tenho muito desperdício, aqui, né, eu tenho um tempo de troca de produtos muito demorado. Né? Então, pego 2, 3 projetos e coloco essa metodologia. Eles vão escolher as equipes, vão formatar as equipes para trabalhar nesses projetos. E eu sempre falo sobre a orientação dos mestres. Nessas equipes tem que ser escolhidos os melhores colaboradores, até porque eles vão ser exemplo. Então, assim, se você tiver algum operador ou algum manutentor que não é tão confiável, não é tão dedicado, ninguém está falando para demitir, não, mas se desloque para outro lugar. Né? Mas nessas equipes que vão iniciar o projeto, the best of, ou seja, só os melhores. Porque eles serão exemplo para a fábrica como um todo. Depois vão ter que fazer a apresentação. Né? Sim. Então, esse é o começo, né, da jornada. Da jornada. E isso aqui entra na veia da turma, assim, a turma se motiva e realmente, né, eu muitas vezes eu acordo às 3 da manhã, 4 da manhã, porque eu participo de grupos de melhoria
do terceiro turno. E eles estão mandando mensagem, não sei o quê, mandando foto. Às vezes a minha esposa me vê lá, perdeu o sono, fala, não, eu estou conversando com o pessoal aqui da equipe às 3h30 da manhã. Eles adoram isso daí, adoram. Ô, professor, você está acordado já? Tá. Depois, às vezes, eu volto a dormir, às vezes não volto, não sei. Mas, assim, participando com eles, motiva eles. Nossa, isso é fundamental, né, Célia? Com certeza. Porque uma característica do terceiro turno, né? Turno da noite, eles se sentem esquecidos, né? Sim, com certeza. Então, você faz uma ação dessa daí, um projeto que eles também participam, muito bom. Né? Muito motivador. Motivador, exatamente. E numa empresa recente que nós tivemos a apresentação, inclusive ela é patrocinadora do livro, a Silga, as equipes do terceiro turno deram show. Foram as melhores equipes, os melhores resultados. Foi incrível. Né? E você falou, né, Valmir? Com a dificuldade da noite, que tem pouca gente da manutenção, tem poucos recursos, né, poucos gerentes, e a turma faz. Né? O ser humano, quando quer, faz, né, Célia? A gente já viu isso nos nossos projetos. Então, a Revolução dos 100 Dias não é mágica. É estrutura simples, motivando as pessoas, capacitando as pessoas e colocando o desafio, que o ser humano precisa de desafio, de mostrar resultado nesse período de 100 dias. Então, realmente... Então, essa revolução dos 100 dias seria mais uma ferramenta nesse ciclo, né? Mais uma que ferramenta. Que é aquele momento de mostrar, avaliar e mostrar resultados, né? Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Muitos projetos não vão nas empresas, não vão para frente, porque tem iniciativa e não tem acabativa. Quer dizer, eles começam um projeto e depois, assim, perdeu-se. Aqui não. No final dos 100 dias, todas as equipes têm que fazer apresentação. Tem que fazer apresentação. Né? É obrigatório. E na apresentação já sai a lição de casa para o próximo ciclo. Então, você vê começo, meio e fim, depois a melhoria contínua. Então, Por isso que é bacana. E esse é o ciclo. Esse é o ciclo de melhoria contínua, né? Que hoje é um sucesso. Eu implemento essa técnica, essa metodologia há mais de 30 anos. Com sucesso. E, por exemplo, na América do Sul, eu implementei em 23 fábricas na Argentina, né, no Chile, né, e funciona Olha, rapaz... Né? Funciona pela simplicidade. Das ferramentas, né, e do programa como um todo. Célia, né? Ele uma coisa você não me perguntou, mas eu vou te responder. Você não me perguntou. Você fica chateado com algumas coisas que você vê nas empresas? Eu fico chateado. Fico chateado porque algumas ferramentas, metodologias foram elitizadas. Ou seja, assim, né, eu vou aplicar tal metodologia porque eu fiz um curso lá em Nova York, online, não sei. Então, assim, não e aí só ele entende. O japonês fala, o Japão é o que é hoje porque tudo que é implementado, qualquer pessoa, independente do grau de escolaridade, consegue entender. Consegue entender. Exatamente. Por isso que o Japão é um sucesso. Então, aí eu vejo hoje muitas coisas elitizadas. Né? Não, aqui eu vou implementar tal metodologia, não sei o que. Vamos dizer. E acaba individualizando, né, uma única metodologia para como se fosse a salvação. A salvação. Né? É a salvação dele, né? Ou do ego dele, né? E não da empresa. Não da necessidade da empresa. Então, isso é uma coisa que hoje eu fico atento. Né? E assim, eu sigo a orientação dos mestres e eu vejo assim, né? Outro dia eu estava passeando com um diretor de uma empresa e ele falou, aqui eu vou aplicar tal metodologia. Eu falei, mas você não tem nem o básico. Isso aqui está uma bagunça, está desorganizado. Não falei bagunça porque ele era o diretor. Mas falei, nossa, aqui tem necessidades, né? Então, assim, não, mas isso aí é muito... Eu estou lá na frente. Eu falei, não... Então, você vê, essas coisas frustram um pouco a gente. Você falou, top-down, se não for de cima para baixo. Exatamente. Caminhando já para o final, Rogério, você quer deixar alguma mensagem aí de incentivo para os líderes, para começar um projeto de transformação cultural mesmo dentro da empresa, né? Olha... através dessa... O que eu passo assim para o pessoal, né? Tá sempre ao vivo e a cores, né? Lá no dia a dia, né? Posso falar na câmera lá? É sua. Então, lá, pessoal, né? Liderança, liderar pelo exemplo é fundamental, né? Eu acho que isso é fundamental. Agora,
eu tenho visto, assim, percentualmente, um número muito baixo de gente, de profissionais estudando. Isso me frustra tremendamente. Então, várias vezes eu vou para um treinamento, eu questiono quem está estudando, quem está fazendo algum curso. E assim, é menos de 10%. Quer dizer, as pessoas perdem tempo em outras atividades, né, no celular, não sei lá onde é. Mas assim, a pessoa não estuda. E ser um bom profissional, um profissional excelente, né, ele tem que buscar sempre conhecimento. Né? E nunca se teve tantos livros, tantos estudos sobre liderança como atualmente. Então, tem disponível, tem cursos gratuitos em várias escolas, Senac, SESI. A informação está fácil, Está né? fácil. Nossa, acesso. antigamente era tudo mais difícil, numa biblioteca, pegar um livro. Hoje você tem mais fácil. Então, conhecimento, pessoal, é fundamental. Né? É a base de sustentação para você evoluir. Então, dedique o tempo de vocês de forma muito séria, né? Forme um excelente profissional. E olha que interessante, né? Tem livro que já fala disso, né? Um excelente líder, né? Ele é um excelente marido, é um excelente pai, né? É uma excelente pessoa. Eu acredito muito nisso, Exatamente. Então, ele vai evoluir como pessoa, como marido, como ser humano, ser né? humano, exatamente, não é? E isso vai fazer uma grande diferença. Então, pessoal, né, hoje, o mercado de trabalho hoje no Brasil está latente, precisando de líderes excelentes. Então, se prepare, né, com hard skills, quer dizer, conhecimento técnico, com soft skills, conhecimentos, né, comportamentais, né, que vocês, pessoal, só vai ter sucesso na jornada de vocês. Né? Quem está falando aqui, 40 anos, né, de empresa, né? Trabalhei com esses dois aqui, tivemos projetos maravilhosos, né? Conquistamos coisas maravilhosas. E olha que interessante, né, Célia? Eu não te falei, mas tem uma página aqui que eu vou te mostrar que é muito legal. A venda desses livros, parte vai ser doada para cuidar dos cães abandonados. Que bárbaro. Porque a gente que ama bacana. cachorro. Então, o Luiz Scalea, que é maravilhoso, ele tem um trabalho nas ONGs, a gente segue ele. Que legal. Então, parte das vendas vai ser doada para cuidar dos cães abandonados. Cachorrinhos. Cachorrinho que a gente ama. Que bacana. Tá? Assim é legal. Amei. Amei. Bacana. Então, bom, você já falou onde encontra, nas principais plataformas, na própria Dialética. Editora. Isso. E os seus contatos, Rogério? Você está nas redes sociais? Como que você está? Pode ser acessado. O que eu mais utilizo e divulgo muito no LinkedIn, né? Quer dizer, Rogério Glaser está lá, já vai encontrar. Perfeito. Né? Então, toda semana eu estou postando alguns eventos, treinamentos que eu faço para compartilhar conhecimento, né? É isso aí. A gente tem que motivar as pessoas a buscar mais conhecimento. Então, Muito bom. o LinkedIn está aí. Tem no Instagram também Rogério Glaser Prado, que também vai estar lá. Mas o LinkedIn é o pano de fundo aí para desenvolvimento. Então, pode procurar a gente lá que a gente troca ideias, né? E compartilha conhecimentos. Isso que é o mais importante. Perfeito. Isso aí. Valmir? Não, excelente. Não, excelente. É um aprendizado, né? Cada vez que a gente senta aqui ou nos bastidores assistindo, né? É sempre um aprendizado, né? Muito bom. Isso, os nossos convidados, é só pessoal de peso, a gente de qualidade. reverencia Verdade. todos, viu? Muito bom, né? Gostoso, né? Parabéns, Muito bom. Rogério. Obrigada, Obrigado Rogério. a vocês. Nós estar aqui com vocês, para mim foi um presente no dia de hoje. Valeu. Opa. O presente foi nosso, de te ouvir novamente. Muito legal. Obrigada. Obrigado. E aproveito para agradecer novamente a Cutinari Gastronomia Afetiva, ao Grupo Ritacos de Seguros e a Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Mais uma vez a gente pede, né, Valmir, a contribuição, a colaboração de vocês através de clique, de compartilhar, curtir, dar o like, se inscrever no canal é muito importante. E estaremos aqui na próxima quinta-feira com um novo episódio do Não Erre no H. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.